Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande. Agora um vídeo tradicional, como você já conhece, na minha casa, no meu lar, bem mais tranquilo do que naquela correria do vídeo anterior dentro do carro. Mas enfim, no vídeo de agora vamos trazer informações do Flamengo, que encerrou a preparação para pegar o Fluminense em clássico importante nessa quinta-feira, 8 horas da noite no Maracanã. A gente também vai falar da procura baixa de ingresso da torcida tricolor, do time, o provável time do Flamengo para pegar o Fluminense. Será que o técnico Felipe Luiz vai poupar jogadores pensando no duelo do final de semana com o Corinthians pela semifinal da Copa do Brasil? Vamos falar isso. E tem também Alcaraz podendo ser punido por até 12 jogos pelo STJD. E também atualização sobre Hugo Souza e Luiz Castro, falando se foi procurado ou não pela diretoria do Flamengo antes da chegada de Felipe Luiz ao time profissional. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, também dar o like nesse vídeo, ativar a notificação, esse sininho aí você ativando, toda vez que eu publicar um vídeo aqui, a plataforma vai te avisar e, consequentemente, você ficará muito bem informado de tudo que acontece no Flamengo. Claro, se quiser colaborar de maneira financeira, meu muito obrigado desde já, o Pix está aqui na descrição. Vamos para as informações. Vou começar falando do Luiz Castro, que deu uma entrevista à imprensa espanhola. Confesso que eu não lembro o jornal agora espanhol, mas enfim, foi para um jornal espanhol e ele foi questionado sobre uma possível procura do Flamengo, porque isso foi dito por muita gente, inclusive aqui no Brasil, menos aqui no canal Vene Casagrande, porque a gente sempre teve a informação que em nenhum momento o Flamengo entrou em contato com o técnico Luiz Castro, e ele confirmou isso. Ele falou: totalmente falso. Não sei como podem falar de dinheiro, seja muito ou pouco, se ninguém no Flamengo nunca conversou comigo. Europa, América do Sul, Oriente Médio, não tenho preferência. Quem gosta de futebol tem que estar preparado para tudo. O importante é ir para um clube onde me sinta acarinhado e respeitado. Então tá aí o Luiz Castro negando que foi procurado pelo Flamengo e confirmando a informação que a gente já havia dito aqui. Próximo assunto, galera, STJD, na minha visão, querendo aparecer. Até rimou e você vai ver o porquê. Esquece, Vene MC ou Vene Lil Gabi. Abre o olho, Gabigol, concorrente, hein? Tamo junto, brincando, vamos lá. STJD denunciou os jogadores envolvidos naquela confusão do Flamengo e Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, vocês vão se recordar, e o Alcaraz é o jogador do Flamengo envolvido, juntamente com Yuri Alberto e Kaká, jogadores do Corinthians, e o auxiliar técnico Emiliano Dias, também do Corinthians. Eles serão julgados na próxima sexta-feira. Alcaraz e Yuri Alberto foram denunciados por agressão e podem pegar um gancho maior que os demais. Eles foram enquadrados no artigo 254, hífen A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que prevê como pena a suspensão de 4 a 12 jogos. O meia rubro-negro foi citado por, abre aspas, desferir dolosamente soco, cotovelada, cabeçada ou golpes similares em outrem de forma contundente ou assumindo o risco de causar dano ou lesão ao atingido. Pois é, vamos aguardar. Eu acho que não vai dar em nada. Eu acho. Se tratando de STJD, a gente espera tudo. Mas se eu tivesse que fazer uma fezinha lá na KTO, lembrando que é sempre com responsabilidade e é apenas para maiores de 18 anos, eu faria fezinha que não vai acontecer nada. Vamos ver, vamos aguardar. A gente vai aguardar as cenas dos próximos capítulos e vamos informar aqui no canal Vene Casagrande. Próximo assunto, Hugo Souza. Olha, a torcida do Corinthians está chateada comigo nas redes sociais, me xingando. Eu confesso que eu não vou nem dormir essa noite por conta disso. Ai, vou até perder meu sono. Vou até perder meu sono por conta disso. Mas eu, no meu papel como jornalista, eu tenho apenas que informar. Se o torcedor não quer ouvir a verdade, é problema dele. E a verdade é o seguinte, não tem mistério. Hugo Souza continua sendo jogador do Flamengo e está emprestado ao Corinthians. Isso quer dizer que
Se ele jogar no domingo contra o Flamengo, o Corinthians terá que pagar novamente aquela multa pela escalação no valor de R$500 mil. Isso é contrato. Assim como está no contrato que o Flamengo tem o direito de aceitar ou não o garantidor oferecido pelo Corinthians para parcelar a compra de 60% do goleiro por R$800 mil. Então o Flamengo até o momento não aceitou o fiador, que foi o mesmo, ou o garantidor, que foi o mesmo na situação do Mateuzinho, que é a empresa Brax. Aí muita gente vai me perguntar assim, beleza, Vene, beleza. O Flamengo não pode impedir o goleiro Hugo Souza de jogar no domingo? Não, não pode. O contrato dá o direito ao Corinthians de pagar o valor de R$500 mil após a partida, até 24 horas após a partida. Mas, Vene, e se o Corinthians não pagar os R$500 mil dessa escalação, o que acontece? É simples. O Corinthians fica impossibilitado de exercer a cláusula de opção de compra. Isso também está em contrato, tudo assinado entre os clubes. Então o Flamengo está super protegido em relação a esse assunto. Eu acho, aí a minha opinião, a minha visão, o valor da multa pela escalação baixo, tanto é que nos tempos de Rodinei foi R$1 milhão, o Internacional na ocasião pagou, e o do Hugo Souza está baixo, R$500 mil, é um valor baixo. Acho também que o valor da opção de compra também está baixo, mas isso é uma outra discussão. O Corinthians está tentando inverter a culpa, digamos assim, os valores, e dizendo que a culpa é do Flamengo. Não, o Flamengo só está exigindo aquilo que está em contrato. O Flamengo não está fazendo nada de errado. E o Corinthians, se tivesse dinheiro para pagar, já teria pago à vista. R$800 mil no futebol não é nada, gente. Não é nada. R$800 mil não dá nem R$5 milhões. Ou dá em torno disso aí. É um valor baixo. É porque o Corinthians não tem dinheiro mesmo. Vamos falar agora do time do Flamengo, que encerrou a preparação para pegar o Fluminense nessa quinta-feira. Na tarde desta quarta-feira, teve o último treino lá no Ninho do Urubu, com a presença dos seis dos 7 convocados. Fabrício, Bruno, Gerson estavam lá, que estavam com a seleção brasileira. Só o Gerson jogou pela seleção, Fabrício, Bruno ficou no banco. Varela, De La Cruz, Arrascaeta e Gonzalo Plata também estavam lá. Porém, Gerson e De La Cruz estão fora do Fla-Flu, não serão nem relacionados. O Pulgar chega ao Rio daqui a pouco, por volta de 10 horas da noite, dificilmente terá condições de jogo também contra o Fluminense, dificilmente será relacionado. Arrascaeta e Gonzalo Plata serão relacionados, mas a titularidade não tem como a gente saber, porque esses dois ficaram fazendo trabalho de regenerativo, que é aquele trabalho pós-jogo, porque eles jogaram ontem pelas suas respectivas seleções. Lá no campo, enquanto eles faziam os trabalhos regenerativos, na parte interna, na academia, o Felipe Luiz fez alguns testes. Por exemplo, o Fabrício Bruno ele treinou normalmente, porque ele não jogou pela seleção, não jogou nenhuma partida pela seleção. Desembarcou hoje no Rio, foi direto para o Ninho, treinou normalmente no campo. O Fabrício Bruno foi testado na zaga, e aí o Léo Ortiz foi para a posição de volante, tal como ele fez nos tempos de Tite. E aí, nesse momento, o provável Flamengo foi Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Alexandre na lateral esquerda, os volantes Alan e Léo Ortiz, e Alcaraz fazendo a armação das jogadas, e a trinca ofensiva Michael, Bruno Henrique e Gabigol. Vene, qual é o provável time? Se eu tivesse que falar o provável time, seria esse que eu acabei de mencionar. Eu não vou cravar. Por quê? O Felipe Luiz ele não esboçou dizendo que esse seria o time. Tanto é que lá nos bastidores do Flamengo ninguém sabe ainda o time que vai a campo. Então não tem como cravar. É apenas um provável Flamengo para pegar o Fluminense. Inclusive, informação, isso é apuração, tá? O Fluminense não terá Thiago Silva para o jogo contra o Flamengo. Lembrando que o Serna, que é um jogador super importante que eles contrataram recentemente, lesionado, está fora. O Keno, suspenso, também está fora. E eles não terão Thiago Silva, o principal jogador do setor defensivo, que mudou o setor defensivo do Fluminense desde a chegada dele. E o Thiago Silva está fora com um problema no calcanhar. E por falar em Fluminense, a torcida do Fluminense não comprou mesmo a ideia de ir ao jogo. Porque eu acabei de publicar nas outras redes sociais que o setor sul do Maracanã, destinado à torcida do Fluminense,
tem cerca de 5 mil ingressos vendidos apenas, um setor que tem capacidade para 18 mil. O setor norte, exclusivo da torcida do Fla, e setores mistos estão esgotados. Quase 48 mil vendidos até o momento. Então a torcida do Fluminense, pelo visto, não está muito empolgada para ir ao jogo, não. Eu acho que deveria, porque esse jogo é muito mais importante para o Fluminense do que provavelmente para o Flamengo. Sejamos francos, né? Mas acredito ainda, mesmo com o Flamengo, provavelmente alternativo, com condições de vencer o Fluminense. Beleza, pessoal? Beijão para vocês, forte abraço, fui!